Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. É com muita alegria, esperança e muita fé que estamos iniciando mais um programa Alegrai-vos pelo sistema Canção Nova de Comunicação. Hoje veremos e trataremos a respeito de um tema que pode mudar a sua maneira de pensar e ver a vida. Apesar da crise, é preciso saber que Deus está no comando e Ele nos convida para atravessar o Jordão. É claro que aqui, Jordão assume algo simbólico na nossa vida. Pode ser um problema, o final de um relacionamento, uma dívida, um pecado, um sonho não realizado. Mas para que nós possamos chegar aonde eu vou tentar levar você, é preciso ler Josué, capítulo 1, versículo 1 ao 9. Eu não vou ler agora, que durante a pregação nós vamos passar todos esses versículos. Mas para que você saiba do que nós vamos tratar, Moisés, ele morre. E Josué assume o seu lugar. E Deus vai dizer para Josué: atravessa o Jordão, porque do outro lado se encontra a terra prometida. Eu vou estar contigo como sempre estive com Moisés. Seja corajoso, seja firme e forte. Eu não te abandonarei. Resumidamente, aqui está o resumo desta leitura. Mas para que nós possamos tomar uma atitude de vitória na nossa vida, uma atitude de conquista, é preciso ouvir a voz de Deus e entender o que aconteceu com Josué, pois é exatamente isso que acontece com cada um de nós. Primeiro ponto, nós precisamos saber que apesar da crise, Deus está no comando. Acalma o teu coração. Seja qual for o momento difícil pelo qual você está passando, Deus está no comando. Quero ler para você o versículo 1 e 2. Após a morte de Moisés, servo do Senhor, o Senhor disse a Josué, filho de Num, assistente de Moisés: meu servo Moisés morreu. Vamos agora, atravessa o Jordão, tu e todo o povo, e entra na terra que dou aos filhos de Israel. Aqui nós temos 3 pontos. Primeiro ponto, a crise real que se instala. Qual é o motivo desta crise? A morte de Moisés. Segundo, Deus continua no comando. O Senhor que abençoou Moisés está agora abençoando Josué. Terceiro, o povo precisa cruzar o Jordão. A ordem de Deus é essa: vamos agora, atravessa o Jordão. Quantas vezes na sua vida a morte acontece? Eu estou falando da morte real, a perda de um ente querido, a perda de um amigo. Estou falando também em outros tipos de morte.
a morte do seu casamento, a morte do seu namoro, a morte do seu trabalho, você perdeu o trabalho, a morte do seu sonho. Quando a morte nos visita, o ser humano ele entra em crise. Mas apesar da crise, é preciso saber, Deus está no comando. Aqui nós podemos passar para o segundo tópico. Entre a promessa e a terra prometida existe um Jordão. Aquele povo está no deserto. Do outro lado do Jordão está a terra prometida. Entre eles e a promessa existe um Jordão para ser atravessado. Isso acontece na vida de todos nós. Entre nós e o nosso sonho, sempre haverá um Jordão. Não há vitória sem luta. Se você quiser chegar a algum lugar, se você quiser ser uma pessoa vitoriosa, se você quiser ser digno para receber a bênção de Deus, lute. Não fique esperando as coisas acontecerem para você. É preciso atravessar o Jordão. Falava há pouco o que simboliza esse Jordão. O Jordão simboliza um problema que você está passando, simboliza uma dívida, simboliza uma enfermidade, simboliza o fim de um namoro, simboliza o sonho que você não está conseguindo. E Deus está olhando para você hoje, e Deus está falando para você, agora, vamos, atravessa o Jordão. Porque a sua bênção, porque a sua graça, porque a realização da promessa de Deus está do outro lado do Jordão. E ninguém nasceu para viver no deserto. Deserto é lugar de passagem. Deserto é lugar de oração. Deserto é lugar de se encontrar com Deus. E uma vez que você vence o pecado, uma vez que você tem intimidade de Deus, uma vez que você vence a tentação pela força da palavra, é preciso sair do deserto. Como que você vai atravessar o Jordão? Não tem ponte. Deus não falou com Josué, atravessa o Jordão, passa naquela ponte ali, ó. Não existe ponte, nem para o Jordão de Josué, nem para o nosso. Qual é a ponte que nós vamos usar para chegar na terra prometida? A fé. Aquele que tem fé, ele consegue atravessar os Jordões da vida. Seja qual for o seu Jordão, dívida, problema, pecado, doença, fim de relacionamento, a nossa felicidade não está aqui, está além do Jordão. Versículo 3 e 4. Deus tem uma meta para a vida de Josué, Deus tem uma meta para a sua vida. Não pense que você nasceu por acaso. Ninguém nasceu por acaso. Deus tem uma meta para a nossa vida. Todo lugar que pisar a planta dos teus pés, eu vos dou, como prometi a Moisés. O vosso território se estenderá desde esse deserto e desde o Líbano até o grande rio Eufrates, todo o país dos Heteus e até o mar grande para o ocidente.
Veja a palavra de Deus para Josué. Todo lugar que pisar a planta dos teus pés, eu vou te conceder como promessa. A meta de Deus para Josué era que ele atravessasse o Jordão e levasse todo o povo. Qual é a meta de Deus para a sua vida? Qual é a sua vocação? Qual é o maior sonho que você traz dentro do seu coração? O que Deus quer para a sua vida? Você já se fez essa pergunta? O que Deus quer para a minha vida? Para a minha história? Com certeza, você traz dentro de si um sonho que você não está disposto a abrir mão. Talvez é um sonho de quando você era ainda criança. Você sonha. Toda vez que você pensa nisso, toda vez que você sonha com isso, toda vez que você deseja isso, o seu coração ele bate de maneira diferente. E eu quero te dar uma boa notícia. Sabe por quê? Porque foi Deus que colocou esta meta no seu coração. Deus sonha com você e com Deus o seu sonho será realidade. Versículo 5. Enquanto viveres, ninguém te poderá resistir. Estarei contigo, como estive com Moisés. Não te deixarei, nem te abandonarei. Olhe qual foi a promessa antiga de Deus. Onde você colocar o seu pé, será teu. Aqui uma pergunta. Onde você tem colocado a planta dos teus pés? Onde você tem frequentado? Onde os teus pés têm te levado? Nós vamos viver de acordo com os caminhos que andarmos, de acordo com os lugares que frequentamos. Tome muito cuidado aonde você coloca os teus pés, porque isso pode ser as promessas para a tua vida. E aqui nós temos uma palavra que nos enche de ânimo, de bênção. Estarei contigo. A nossa vitória vem de Deus. A nossa vitória vem do alto. A nossa vitória não é aqui. A nossa vitória vem do Senhor. Não te deixarei, nem te abandonarei. Você está passando um momento difícil na sua vida. A sua família está enfrentando algo difícil. Olha a palavra de Deus para você. Você não está me assistindo agora por acaso. Deus está usando a minha boca para falar a você. Estarei contigo, não te deixarei, não te abandonarei. É palavra de Deus, é promessa de Deus, é bênção de Deus. É preciso viver com ânimo e coragem. No versículo 6, no versículo 7 e no versículo 9, Deus pede para Josué para que ele seja corajoso. E Deus está pedindo isso para você. Versículo 6. Ser forte e corajoso, porque tu has de introduzir este povo na posse da terra que jurei a seus pais dar-lhes. Versículo 7.
Tem ânimo e ser corajoso, para cuidadosamente observares toda a lei de Moisés, meu servo, ele que te prescreveu. Versículo 9, isso é uma ordem, ser firme e corajoso, não te atemorizes, não tenhas medo, porque o Senhor está contigo em qualquer parte por onde fores. Note que Deus está insistindo. Ele fala 3 vezes: ser forte e corajoso. Tem ânimo e ser corajoso. Ser firme e corajoso. Deus não iria insistir com algo que não tivesse importância. Por que que Deus está insistindo 3 vezes? Seja corajoso. Porque Deus é contra o desânimo. Deus não gosta nem do desânimo e Deus não faz pacto com pessoas desanimadas. Sabe por quê? Porque o desânimo é contagioso. Fique perto de uma pessoa desanimada, uma pessoa preguiçosa, uma pessoa que fica abrindo boca, uma pessoa que quer só dormir. Você começa a ficar desanimado. Fique perto de uma pessoa animada, corajosa, sonhadora. Você começa a ficar assim também. Sem ânimo, ninguém se levanta da crise. Sem ânimo, ninguém conquista a vitória. Sem ânimo, ninguém salva o casamento. Sem ânimo, ninguém une a família. 3 vezes, seja corajoso, seja corajoso, seja corajoso. E se Deus nos pede 3 vezes coragem, é porque Ele nos dá 3 segredos, 3 incentivos para que sejamos corajosos. Primeiro, promessa de Deus. Segundo, obediência a Deus. Terceiro, presença de Deus. Promessa, obediência, presença. Deus tem promessa para a sua vida. Seja corajoso. Deus pede que você o obedeça. Seja corajoso. E a presença de Deus é constante na nossa vida. Seja corajoso. Quem toma posse das promessas de Deus, quem obedece à palavra de Deus, quem sente a presença de Deus, essa é uma pessoa corajosa. Precisamos conduzir a nossa vida perante a palavra de Deus, com a palavra de Deus. É o versículo 7b e 8. Não te afastes da palavra, nem para a tua direita, nem para a tua esquerda, para que sejas feliz em todos os teus caminhos. Você quer ser feliz? Não se afaste da palavra, nem para a direita, nem para a esquerda. Traze sempre na boca as palavras deste livro. Medita-o dia e noite, cuidando de fazer tudo o que nele está escrito. Assim prosperarás em teus caminhos e será bem-sucedido. Quem de nós não quer ser feliz? Todos nós queremos. A leitura de Josué está falando, você quer ser feliz? Feliz de verdade?
Não se desvie da palavra, nem para a direita, nem para a esquerda. Aí você será feliz. Você quer ser uma pessoa próspera? Você quer que as suas coisas deem certo? Traga a palavra de Deus na sua boca, medita no seu coração e a coloque em prática. A geração atual está sendo chamada geração internet, geração Coca-Cola, geração virtual, mas nós podemos chamar essa geração também de geração analfabeta de Bíblia. Não sabe nada de Bíblia, sabe tudo de WhatsApp, celular, internet, televisão, mas de Bíblia não sabe nada. E a palavra de Josué está nos falando, para você ser feliz em todos os seus caminhos e prosperar e ser uma pessoa bem-sucedida, é pela força da palavra de Deus. Aqui nós temos 3 verbos: dizer, pensar e fazer. Você deseja prosperar na sua vida? Você deseja ter uma vida de bênção? Então preste muita atenção naquilo que você anda falando, naquilo que você anda pensando, naquilo que você anda fazendo. Deus está interessado nestas 3 coisas. E a ordem de Deus para você é essa. Vamos agora. Atravessa o Jordão, tu e tua família. Jordão é o nosso problema. Jordão é a doença, é a dívida. Atravessa o Jordão. Atravessa o Jordão, tu e tua família. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Conta-se que numa aldeia fizeram uma gincana. Quem teria a mais genial invenção? 3 invenções foram criadas: uma flecha mágica, uma palavra impensada e uma oportunidade de ouro. Os 3 deviam julgar isso no fim do campo, correr, pegar e trazer para o início do campo. Quem chegasse primeiro ganharia a prova. E assim aconteceu. O arqueiro atirou a flecha. Uma mulher gritou uma palavra impensada. O homem deixou escapar a oportunidade. E os 3 saíram correndo. Só que quando eles chegaram no final do campo, eles continuaram correndo em linha reta. Entraram para o meio do bosque, atravessaram a floresta e não voltaram. E as pessoas naquele campo, todos olhavam, esperando aqueles 3 voltarem. Até que apareceu um sábio e disse assim: ei, vão para a casa de vocês. Essas 3 pessoas não voltam mais. Por que essas 3 pessoas não voltam? Assim a gincana, julgar a invenção no final do campo, corrê-la, pegar e trazer. E o sábio respondeu: essas pessoas não voltarão nunca mais, porque uma flecha lançada, uma palavra dita, uma oportunidade perdida, não volta nunca mais. Que você assuma hoje o seu papel de Josué dentro da sua casa. Você deve conduzir a sua família para além do Jordão. Deus
está contigo e com Ele nós somos mais que vitoriosos. Amém? O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Tudo posso naquele que me fortalece. Leia de novo Josué, capítulo 1, versículo 1 ao 9. Que aconteça com você o que aconteceu com este homem de Deus. Obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência e até o próximo programa.